Esse é o tutorial sobre lista de tabelas automáticas. Estamos aqui no nosso modelo de trabalho fictício, simulando um trabalho acadêmico. Nesse modelo já criamos algumas listas automáticas. Se você ainda não viu os tutoriais anteriores, você pode encontrar esses tutoriais facilmente no blog. Já criamos uma lista de figuras automática, criamos também sumários automáticos e a formatação dos títulos para esse sumário. Nesse tutorial nós vamos aprender a como fazer uma lista automática de tabelas ou quadros, serve para os dois. Aqui tem nossas imagens do tutorial anterior, nós colocamos as legendas em cada imagem. Se você ainda não viu esse tutorial, você pode encontrar também no blog. Já tem aqui um quadro, uma tabela incluída, que eu inseri previamente. Então, clicando na tabela, vai ativar esse ícone, uma espécie de cruz. E aí é nele que a gente consegue adicionar a legenda dessa tabela para nossa lista automática. Então, eu posso clicar com o botão direito, ele vai selecionar toda a tabela e vai me dar a opção de inserir uma legenda, muito parecida com, na verdade, igual ao legendar imagens, como a gente fez no tutorial anterior. Percebam que aqui ele está me dizendo que seria a figura 5, tá? Isso porque estava configurado como figura anteriormente por conta das figuras do documento. Mas, como se trata de uma tabela, eu preciso mudar o rótulo desse elemento. Então, consigo mudar clicando nessa seta de rótulo para baixo e encontro tabela. Como a gente falou no tutorial anterior, se eu precisar de um elemento que não esteja nessa lista de rótulo, eu posso adicionar um novo rótulo. E aí eu posso colocar quadro, gráfico, o que for necessário. O título da tabela vai ficar acima do item selecionado. Isso também vai depender da regra que você está seguindo. Normalmente é acima. E aí eu posso já adicionar o título dessa tabela. Se esse título da tabela ele vier desformatado no seu Word, você pode resolver isso facilmente selecionando o texto, o título da tabela, vindo aqui nessa seta no menu de estilos do Word, clica, vai abrir essa janela aqui de estilos, e com o texto selecionado você clica nessa opção do meio, onde tem uma lupa, e ele vai mostrar para você qual é o estilo do texto que está selecionado, que está vinculado a esse texto. Então aqui no caso é a legenda. Clicando na seta para baixo, consigo aqui vir na opção modificar, e aqui é o formato de acordo com a regra que eu estou seguindo. Posso selecionar fonte, tamanho da fonte, cor, também posso modificar as opções de parágrafo dessa legenda. Ok, uma vez que eu fiz a legenda, apliquei a legenda nessa tabela, o quadro, entendo, pode ser um quadro ou uma tabela, eu já consigo fazer minha lista automática, assim como fiz a lista das figuras. Mas, só para melhorar esse exemplo, vamos inserir uma tabela, o quadro, que seja, só para verificar, inserir uma nova tabela. E aí eu preciso dar título a essa tabela. Mesma coisa, posso clicar, selecionar qualquer célula aqui da tabela, clico com o botão direito nesse ícone de cruz e vou inserir uma legenda. Ele já identificou que é uma tabela 2, e eu posso colocar o título dessa tabela. Ok? Só com esse exemplo eu já consigo fazer a lista de tabela automática. Lembrando que você faz esse passo a passo para todas as tabelas que você tiver no seu documento. Vai funcionar da mesma forma. Então, indo lá na minha página de lista de tabelas, lá nos meus elementos pré-textuais, vou adicionar uma página depois aqui da lista de figuras, vou colocar o título dessa lista, e novamente no menu de referências, na parte de legendas, eu consigo inserir índice de ilustrações. E aqui ele já deixou selecionado a tabela, mas pode vir de elemento do texto, do documento, e aí eu consigo modificar nessa opção o nome da legenda. Nesse caso, é uma tabela, são listas de tabelas, eu seleciono a tabela. E aí ele já me traz a lista de tabela, o título da tabela e a página onde ela se encontra. Tá? Como foi explicado também no tutorial de figuras, é importante que isso seja feito, esse passo a passo. Você, no caso, precisar adicionar novos conteúdos, remover itens de tabela, ou adicionar outras tabelas, ou excluir tabelas, você consegue atualizar facilmente aqui pela essa lista. Basta vir aqui em atualizar a tabela, e aí eu posso adicionar o número de páginas, se eu mexi no conteúdo do texto, eu retirei textos, ou adicionei novos textos, isso pode mudar a tabela de página, então eu atualizo o número de páginas. Ou se eu adicionei uma nova tabela, eu seleciono atualizar o índice inteiro e aperto OK. Vamos fazer um teste para atualizar essa tabela, vamos voltar lá. E vamos colocar, por exemplo, a tabela 2 na próxima página. Voltando na minha lista de tabelas, eu seleciono essa lista e vou atualizar a tabela. Posso atualizar o número de páginas. Agora a tabela 1 está na página 11 e a tabela 2 na página 12. Se você fosse fazer esse trabalho manualmente, dependendo do tamanho do seu trabalho, isso seria praticamente impossível, o seu trabalho provavelmente iria com muitos erros de numeração nesses elementos, ok? É assim que faz uma lista tanto de tabela quanto de quadro, automática, para você não ter trabalho de estar fazendo isso manualmente.